Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2011. E eu queria propor um novo tema para os amigos. Eu perguntei sobre quais são as chances do Fluminense de chegar ao título. Vieira, eu queria que você me dissesse hoje quem são os candidatos, por quê? Até onde vai a lista dos candidatos ao título hoje? Candidatos, os times que já estão lá em cima, não tem como você negar. Eu acredito que talvez o Internacional, vivendo um momento inspirado do Leandro Damião, também possa entrar nessa briga, mas não dou tanto crédito ao Internacional quanto eu imagino que em breve o Santos vai estar entrando nesse pelotão. O Santos ele precisava embalar uma sequência no Campeonato Brasileiro para ser aspirante a título. Nesse final de semana ele deu um passo importante, porque ele venceu o Corinthians por 3-1 no Pacaembu. Então, como é um time que a gente sabe a qualidade, que conta com jogadores muito bons, com um treinador que entende de ponto corrido, isso a gente não pode negar, que é o Muricy Ramalho, eu acredito que o Santos também entra no páreo. Então, sendo o campeonato mais disputado, um dos mais disputados brasileiros de todos os tempos, não tanto pela qualidade técnica, embora tenham bons times e boas atuações de alguns times, eu acredito que nós vamos ter, pelas próximas 5 rodadas, 7 a 8 times entrando nesse páreo pelo título brasileiro. Por mais que essa rodada tenha dito um pouco o contrário e afastado aqueles que estão em cima do que estão aspirantes. Mas eu acredito que em breve esse quadro vai se modificar. Paulo, quem são os candidatos ao título ainda? O Vieira fugiu meio do assunto, você percebeu, né? Quero ver se você vai fugir do assunto também, porque ninguém hoje está postando nada aqui, está todo mundo... Né? Mas, enfim. Vamos lá, integrando por partes. Vasco da Gama, seríssimo candidato ao título. Joga com a tranquilidade de quem não precisa sequer estar no G5 ou G4 para a Libertadores, porque já tem a vaga. Logo, joga de maneira mais relaxada. Tem um grupo comprometidíssimo com a causa do Ricardo Gomes. Aliás, o Fluminense, etc., e toda a família tricolor se solidarizam com a alta do Ricardo Gomes, esperando que ele, enfim, volte já ao nosso convívio da maneira melhor possível. Bela lembrança. Né? E também lembrar que o atual comandante do Vasco, Cristóvão, poucos talvez conheçam, os mais jovens. Mas quem está na faixa dos 40 anos, como eu, teve a oportunidade de ver em 1979, como nós. Cristóvão fez um dos maiores gols da história do Maracanã num dia de 120 mil pessoas no estádio, com o Zico perdendo pênalti. Eu estava lá e foi a minha primeira grande alegria, a primeira vitória no Fla-Flu. Então, saudações tricolores ao querido Cristóvão. São Paulo é um time sempre perigoso. Tem dos veteranos que jogam no Campeonato Brasileiro, eles possuem o mais habilidoso, que é o Rivaldo, que, conforme fez no final de semana, marcou mais um dos seus golaços e mostra que ainda pode dar o que render. Tem um técnico fraco, né? Você pediu para não fugir da Celeuma, eu não fugirei. O técnico é fraco, mas o time tem condições de chegar, tem pegada, tem carisma para isso. Corinthians tem elenco, liderava, parece em momento de descenso. Parece que está mais para descer a ladeira do que para voltar a pegar. Perdeu no domingo, tem o técnico ameaçado de demissão, não tem nomes disponíveis no mercado, parece viver a mesma conturbação do ano passado, como também não chegou, embora eu creia que tenha grande chance de chegar a Libertadores. Falei de Vasco, falei de São Paulo, falei de Corinthians, Botafogo. Time forte, teve um tropeço contra o Curitiba, pode chegar, é tão candidato a uma vaga contra o Fluminense na Libertadores, o que vier daí, eu acho que vem bem. Fluminense, por razões óbvias, né? Eu confio 365 dias do ano. Me alinho com o Marcelo em relação ao Santos, porém ressalto o seguinte, se o Santos não conseguir uma arrancada prolongada, 4, 5 jogos de vitória, ele possivelmente vai começar o período da poupança, por causa do Mundial de Clubes. Eu acho que o Santos tem uma espécie de, sem piada com os pré-campeões, né? Ele tem o seu, digamos assim, ele tem o seu pré-cálculo para se manter no campeonato. Eu acho que se em 5 rodadas ele conseguir emplacar e vir numa sequência grande, ele vai levar isso até o fim. Se isso não acontecer, começa a poupança. O Inter tem bom treinador, tem bom elenco,
mas me parece ter um certo envelhecimento, uma certa pasmaceira que eu acho que talvez não seja capaz de levar o time a voos altos, né? Na parte de baixo, eu já não arriscaria nada, porque, quer dizer, muitos podem dizer que o América Mineiro já foi, é bem possível. Agora, a impressão que me dá é que uma das grandes equipes do futebol brasileiro, esse ano, vai se encaminhar para a segunda divisão. Eu não saberia dizer se exatamente é o Grêmio, se é o Atlético Mineiro, mas tem muita gente para pouca vaga ali, eu acho que alguém vai dançar nesse circuito. Bom, o Paulo já se antecipou, porque eu ia perguntar também da parte de baixo. Mas não tem problema. A gente eu vou pedir para o Marcelo também analisar a parte de baixo, embora eu não acredite que vai obter uma resposta, né? Porque ele foge do confronto, foge do pau. Eu tenho uma percepção, mais ou menos, dessa questão dos favoritos ao título. Eu acho que é mais fácil você determinar quem não é, primeiro. Ou seja, você tem aquela faixa ali, Fluminense com 37, Flamengo com 37, Internacional com 36. Aí você tira o Santos também, porque o Santos tem 32 e pode chegar, tem 32 ou 33, pode chegar a 38 pontos. Pode chegar a 38 pontos, se eu não me engano, né? Tirando esses para lá do Santos, hoje não dá para mais ninguém. Eu acho que o Coritiba, por exemplo, hoje está jogando futebol. Eu assisti Internacional e Coritiba, foi um excelente jogo. O Coritiba começou perdendo do Internacional em Porto Alegre, o Internacional jogando bem, e o Coritiba foi lá, reagiu, empatou, foi um jogão de bola. Então, eu acho que o Coritiba, tanto o Coritiba quanto o Internacional, eles são bons times. A diferença é que o Internacional tem 3 ou 4 pontos a mais que o Coritiba, isso faz toda a diferença. Sinceramente, aqueles times que a gente vai ter que analisar, né, são esses que eu falei, que sobraram. Ou seja, Internacional, Fluminense, Santos. Eu acho que o Internacional e o Santos, Flamengo, eu acho que o Internacional e o Santos, o Santos, principalmente, ele tem uma questão. É isso que você falou. Ele tem que pegar uma sequência. Mas ele tem que pegar uma sequência também, porque se ele não pontuar, não adianta ter 2 jogos a menos. Né? Porque ele pode chegar a 38, você poderia chegar até 38, mas se ele não chegar agora, né? Ou seja, se não pontuar, ele já não chega mais. Então, pode, de repente, em 2, 3 rodadas, o Santos estar fora. O Internacional tem um jogo duro contra o Figueirense, também em Santa Catarina. Acredito que também é um jogo que o Internacional não pode perder. Então, o Internacional e o Santos não podem perder. O Flamengo não pode perder. O Fluminense tem um detalhe interessante, que o Fluminense está a 8 pontos do Vasco, não é isso? Ele está a 8 pontos do Vasco. O Fluminense ele está a 8 pontos. Ou seja, se ele fizer 8 pontos, se o Vasco ficar parado e o Fluminense fizer 8 pontos, o Fluminense passa o Vasco. O Flamengo tem a mesma pontuação do Fluminense, mas se ele fizer 8 pontos, ele não passa o Vasco, porque ele não tem número de vitórias, né? Então o Fluminense tem essa vantagem. E o Fluminense, isso é uma vantagem que ambos têm, é que o Flamengo primeiro, o Flamengo pega o Vasco na última rodada, e o Fluminense pega na penúltima. Então, o que acontece? A gente tem que tirar 5 pontos deles até lá. Depois a gente joga com eles, só pela vitória, né? e pode virar a situação. Agora, eu acho hoje o time mais preparado, talvez, para ganhar é o São Paulo. Estou esperando a estreia do Luiz Fabiano, quer dizer, eu estou torcendo para que ele não estreie. Vai complicar. Agora o Cícero parece que já estava fazendo papel de centroavante e fez bem. Então, realmente, é um time complicado. É um time complicado, é um time muito bom. Eu vejo o Corinthians, eu continuo achando que o Corinthians, apesar das derrotas, dos maus resultados, o Corinthians vem jogando bem. Eu não sei se o Corinthians está nessa curva descendente todas. Acredito que também, em função dos compromissos, pegou o Fluminense no Rio, pegou o Santos é o Santos. Né? Então, eu não sei. De repente, o Corinthians pode, quando tiver uns compromissos mais leves, né, conseguir reagir e voltar a pontuar. E o Vasco já não acredito tanto. Eu acho que o Vasco tem algumas fragilidades. O Diego Souza oscila, uma hora joga, outra hora não joga. Né? Enfim, vamos continuar falando sobre isso, porque senão é só eu que falo, porque realmente a minha opinião sobre esse assunto é enorme. Vieira, quem são os candidatos ao rebaixamento? Vamos ver se agora ele responde pra gente. Gostei de ver uma análise muito completa, grande, enfim. Eu interrompi no meio, porque eu falei, não, só eu que estou falando aqui. Mas, enfim, eu não tenho como fugir muito da opinião do Paulo.
em relação aos candidatos a rebaixamento. Acredito que o América já está morto, sepultado. Em compensação, o Atlético Mineiro ou o Grêmio vão acabar se alinhando àqueles que disputarão a Série B no ano que vem. Fora isso, acho que mais difícil do que você definir candidato a título, você vai dizer, fugiu, subiu em cima do muro de novo. Mas mais do que definir candidato a título, é mais complicado ainda definir quem vai ser rebaixado. Então, acredito que tem um bolo de 7 a 8 equipes que também vão estar brigando na parte de baixo, mas penso que ou o Grêmio ou o Atlético Mineiro caem, sim. Mas vai até onde? Vai até o Grêmio? Porque o Grêmio acho que já está com 33 pontos, não é isso? Vai até o Grêmio. Mas eu acho hoje mais provável, para o atual momento que vive, o Atlético Mineiro cair do que o Grêmio. Eu acho o time do Grêmio... Eu não falei de rebaixamento, né? Eu acho o time do Grêmio ganhou 3 partidas, aí o pessoal acha, não, vai reagir. Parece que todos aqueles times têm aquele espasmo, né? Aquele momento de lucidez antes da morte, daí se atira no precipício de vez. Né? Então, não sei. Eu acho que o Grêmio corre ainda o risco do rebaixamento, do Grêmio para baixo. Mas é aquela questão da pontuação também. Né? Eu acho que os 4 que estão embaixo, mais o Bahia, o Ceará e o outro que tem que abrir o olho, que não está jogando nada, não é, Paulo? É o Cruzeiro. A gente sempre esquece do Cruzeiro, porque o Cruzeiro a gente apontava como o grande candidato ao título. Ele está com 29 pontos, se não me engano, a 4 pontos, mais ou menos, 4 ou 5 pontos da zona do rebaixamento. Também está com uma situação meio complicada. Eu acho que a gente nunca aponta o Cruzeiro nesse grupo por causa da qualidade técnica do time, né? E no começo do campeonato, o Cruzeiro tinha um bom treinador, que era o Joel. A gente esperava que o Cruzeiro desse um voo muito mais alto do que está acontecendo. Mas eu acho que é um momento de alerta, um momento de sinal amarelo para o Cruzeiro. Mas eu não vejo o Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais qualidade técnica, por exemplo, que o Grêmio, o Atlético Mineiro. O Bahia tem que abrir o olho. Tinha feito um time praticamente montado com ex-jogadores no começo da temporada, começou a renovar ontem, e até bom a gente voltar nesse gancho do Fluminense. A atuação muito boa daquele garoto Dodô, lateral esquerdo, por sinal do Corinthians, emprestado ao Bahia. Era a reserva do Avni, ótimo jogador também que se contundiu. Ou seja, tem algumas... Teve esse outro rapaz da direita que acabou com a gente, o Marcos, não é isso? Foi Marcos? Teve uma boa atuação também. O Bahia pode reagir. O Bahia, eu creio que ele vai depender muito da sua performance em casa. Se ele perder poucos pontos lá, ele vai conseguir... Talvez ele consiga até se safar. Agora, pelo andar da carruagem, o Cruzeiro abre o olho mesmo. Eu considero o Cruzeiro acima, tecnicamente, de Grêmio e Atlético. Mas se não abrir o olho 2 ou 3 rodadas nessa pasmaceira, começa a piscar a luz. O Cruzeiro já faz tempo. O Cruzeiro ele tem bons jogadores, mas não tem um time, né? Não tá funcionando já há muito tempo. Gente, olha só, nós temos mais 2 minutos. Depois, no outro bloco, nós temos um tema bem interessante para tratar, que é a entrevista do Marcelo Teixeira, na quinta-feira, no Globoesporte.com, né, falando sobre futebol, falando sobre planejamento, questão da Unimed, caso Lanzini, enfim. Depois eu queria que nós pudéssemos dar uma pincelada nisso. Vamos ter 15 minutos para tratar do assunto. Mas, antes disso, eu queria botar mais um desafio para vocês, que é escolher qual time que entra em campo na quarta-feira. Não o que o Abel vai colocar, o que vocês colocariam. Aí tem que pensar. Pode pensar, não tem problema não. Eu acredito que Diego Cavalieri, Mariano retorna à lateral direito. Gum permanece ao lado de Leandro Eusébio, lateral esquerdo, Carlinhos. Gum não joga. Foi expulso? Gum não joga, verdade, foi expulso. Eu falei que eu tinha que pensar. Eu colocaria o Edinho. Eu colocaria o Edinho na defesa, na zaga, formando a zaga. Na esquerda, Carlinhos. Meio de campo, retorno de Diogo. Formando com o Diguinho, que já treinou normalmente na última semana. Treinou muito bem. Então formaria o meio de campo com Diguinho, Lanzini e Deco. Deco treinou muito bem durante essa semana. Diogo, Diguinho, Lanzini e Deco no meio. Diogo, Diguinho, Lanzini e Deco, porque o Edinho vai vir para a zaga para poder suprir a ausência do Gum. Por sinal, nessa semana eu pensei que não fosse nem motivo de alerta, porque o time reserva do Fluminense é muito qualificado e deu um banho de bola nos titulares, com um show à parte do Deco. Bahia também, né? O problema é que o Bahia deu depois. Mas um show à parte do Deco. Rafael Sobis,
Rafael Moura Vieira, eu vou e só pedir para Martinucci você formando o ataque. acabar de formar o seu time, Defino, porque o nosso tempo está defino. esgotando. Mas o ataque é fácil, Meu ataque é Martinucci e Fred. Eu botaria o Ciro no banco um pouquinho. Então vamos lá, recapitulando. Recapitulando. Cavalieri, Mariano. Diego Cavalieri, Mariano, Edinho, Leandro Eusébio e Carlinhos. Carlinhos. Diguinho, Diogo, Lanzini e o Deco. No ataque, Martinucci e Fred. Martinucci e Fred. Bom, eu vou de Cavalieri, Mariano, Digão e Leandro Eusébio e Carlinhos. Diogo, Diguinho, concordo com o Diguinho, com a volta do Diguinho. Diogo, Diguinho, Lanzini, Marquinho. Eu não vou ainda no Martinucci, não. Eu vou com Ciro e Fred. Vamos começar com o mesmo ataque que vem jogando, né? Para não fazer tantas mudanças. E você, Paulo? Para a gente ser breve, eu me alinho contigo. Eu fico contente com essa notícia do Marcelo em relação ao Deco, mas eu espero que... Eu imagino que a gente possa contar com ele não integralmente 90 minutos. Então, Lanzini e Marquinho. E dá uma chance para o Ciro, né? O Ciro não foi nada bem ontem, mas o Abelão vai lá, dá uma puxada nele. Chegou o Ciro, seja arretado. Vai de Digão também na zaga, não? Digão eu prefiro. Eu gosto do Edinho, mas é que o Edinho me causa muita emoção. Então, de repente, o Digão pode dar uma estabilidade melhor por ali. Gente, nós voltamos já com o quarto e último bloco do Fluminense.